Então, depois do ChatGPT, tudo aquilo de que se fala é a regulação da inteligência artificial. Regular ou não regular a inteligência artificial? Esta é a questão. Eu vou dividir esse vídeo em 4 partes. Os 2 falsos problemas da regulação, a IA desregulada, a regulação como uma operação de equilíbrio entre o medo e a consolidação de vantagens competitivas, e um 4º ponto, em que eu vou fazer alguns chutes, algumas hipóteses sobre a partir de que linhas de ataque biopolíticos nós poderíamos disputar esse campo da regulação da inteligência artificial, tanto no plano das lutas quanto no plano do Estado. Então vamos lá. Existem certos problemas que estão relacionados a essa discussão sobre a regulação da inteligência artificial. E geralmente eles se condensam em 2 grandes questões. 2 questões que, na verdade, nos impedem de pensar além delas, abarrotam a nossa cabeça e são as seguintes: regular ou não a inteligência artificial? Qual a justa medida ou qual a meia distância ótima entre muita intervenção estatal e muita liberdade de mercado? Ou seja, qual seria a justa medida de uma regulação que também não impedisse que as forças de inovação continuassem se desenvolvendo de maneira tão produtiva quanto possível? Esses são 2 falsos problemas. Eles acabam derivando de uma raiz comum. Essa raiz é a compreensão obsoleta do papel de estruturação da regulação no neoliberalismo e no capitalismo contemporâneo. Vou explicar. Todo mundo imagina que a regulação tem que ser pensada dentro do paradigma de um liberalismo clássico, nos termos de uma contraposição entre determinadas liberdades, entre as quais a liberdade econômica, liberdades essas que são prévias, que são externas ao Estado, que configurariam como que direitos inatos a serem constitucionalizados e protegidos, e que se oporiam, delimitariam verdadeiramente as possibilidades de regulação do Estado. Seriam limitadoras das próprias intervenções do Estado. E as intervenções do Estado, portanto suas regulações, deveriam ser fatores para transformar o gozo universal desses direitos inatos e constitucionalizados, prévios externos ao próprio Estado, num gozo igualmente possível para todos. Ou seja, o papel do Estado, da sua regulação, seria de uma compatibilização entre esses vários direitos. Isso é um erro, porque nós não estamos mais no liberalismo clássico. Nós estamos dentro de um paradigma que, da década de 70 em diante, nós poderíamos chamar de modelo neoliberal. E 2 autores trabalharam de maneira bastante extensa sobre os desenvolvimentos desse modelo neoliberal. O primeiro deles foi Michel Foucault, e, por outro lado, um livro que acaba derivando um pouco de algumas dessas leituras Foucaultianas, que é um texto bastante curto do Maurizio Lazzarato, chamado O Governo das Desigualdades. Fundamentalmente, o que é que eles dizem? Eles dizem que o próprio papel do direito, dentro do neoliberalismo, passa a ser um papel de regular para constituir mercados. Ou seja, existe um primeiro problema que vai afetar o Estado, as suas intervenções e suas regulações, na passagem do liberalismo clássico para o neoliberalismo. Esse primeiro problema é que o Estado já não consegue mais se legitimar do ponto de vista meramente político e da soberania. Ele vai precisar se colocar como uma espécie de agente econômico que vai utilizar o direito como a constituição de mercados consumidores, a constituição de mercados de atividades econômicas e vai tentar articular esses 2 mercados nos termos de uma proposição neoliberal. Ou seja, o direito e a regulação nesse aspecto vão aparecer muito mais do que como intervenções limitadoras da atividade ou das liberdades das pessoas, como uma moldura institucional que tem o papel de facilitar e de assegurar as liberdades de todos, produtores e consumidores, no domínio econômico, articulando-as, concatenando-as e tornando-as compatíveis umas com as outras. Num segundo momento, o direito e a regulação do Estado vão ter a função de subsumir a sociedade como um todo ao que nós vamos chamar de um modelo concorrencial da economia de mercado. Ou seja, com o nascimento do neoliberalismo, nós estamos assistindo nas suas costas a deposição e a corrosão dos modelos de bem-estar. Modelos de bem-estar que, na verdade, eram prolongamentos de um pacto fordista, de um modelo de economia caracteristicamente mais keynesiano e que estavam fundados
na plena ocupação, ou tão plena quanto possível pelo menos, da mão de obra disponível. Na medida em que esses modelos de bem-estar, especialmente americano e europeu, vão sendo depostos, vão sendo corroídos entre os anos 50 e os anos 70, dando início a um novo modelo que a gente vai chamar de neoliberalismo, né? O papel das intervenções, a função mesma das intervenções do Estado muda de figura. E cada vez mais os próprios mecanismos de bem-estar vão estar funcionalmente orientados para essas finalidades. Eles vão ser modulados como intervenções do Estado para regular e canalizar certas desigualdades para um desempenho ótimo, né? Otimizado, de uma sociedade de caráter concorrencial. Portanto, o Estado, o seu direito, o próprio bem-estar social vão ser como que modulados em função de um dinamismo concorrencial que vai ser imposto à sociedade como sua dinâmica própria, como sua dinâmica de funcionamento. Ou seja, o direito e as regulações aí passam a ter o papel não de serem forças contrapostas à liberdade, mas de formalizar a sociedade no modelo de empresa. Isso significa que o aspecto jurídico e que o aspecto legal passam a dar forma à economia. Até prefiro um outro termo que dar forma, né? Porque não é simplesmente um molde, mas eles vão informar a economia, vão operar a sociedade numa nova tomada de forma que vai ser regulada por uma dinâmica de caráter concorrencial. Portanto, o econômico passa a ser função do jurídico, efeito do jurídico. Não existe uma atividade econômica pura, completamente desregulada e sem o direito. Todo o capitalismo desregulado, aquilo que a gente chama de capitalismo desregulado, é na verdade uma função de regulação. Por mais paradoxal que isso possa parecer. Justamente porque o direito já não se legitima mais no político e na soberania. Ele se legitima como uma estrutura promotora, produtiva, reguladora e guardiã dos frameworks econômicos. Então, é aí que a gente precisa começar a pensar nesse caráter da desregulação. Ela possui uma função reguladora, ela é um funcionamento da regulação capitalista, da qual o Estado não é uma entidade contraposta, mas sim um parceiro, um promotor, um ativador. Então, todo o erro deriva de nós pensarmos uma dimensão concretamente mais atualizada do capitalismo contemporâneo a partir de categorias e dinamismos que já não se fazem mais presentes, que são as categorias e dinamismos do liberalismo clássico. Não temos, portanto, quando falamos em regulação da inteligência artificial, por exemplo, uma contraposição pura e simples entre liberdades, liberdade de inovar, por exemplo, tecnicamente, por um lado, e uma série de intervenções que seriam necessariamente negativas, abortivas e limitadoras, numa estratégia de compatibilização entre várias liberdades. É claro que isso muitas vezes se coloca assim, né? Dentro do discurso, do debate político que nós vemos tomar assento, por exemplo, no Congresso Nacional, a gente vê essas questões colocadas assim. Dado que a inteligência artificial, o desenvolvimento das técnicas nos colocam diante de uma série de perigos, nós precisaríamos necessariamente regular os aspectos das atividades econômicas que estão mobilizando essas inovações, justamente para proteger os indivíduos, proteger os consumidores, proteger a sociedade dos seus efeitos negativos e eventualmente conseguir estabilizar níveis de responsabilização adequados a esse tipo de atividade. Mas isso é simplesmente uma metáfora, isso é simplesmente uma maneira de colocar a questão. A questão que verdadeiramente deve ser pensada, ela deve ser pensada nos termos precisos de um direito que tem uma função de regulação e, ao regular, constitui um novo domínio econômico. Um domínio econômico que não se coloca por si só como força natural, social, espontânea, ou mesmo como força produtiva espontânea, sem que já esteja incorporado numa estrutura minimamente regulatória. Então, no neoliberalismo contemporâneo, ou seja, neste modelo econômico verdadeiramente global que se estabelece dos anos 70 do século passado em diante, até o nosso tempo, as regulamentações se tornam funções intrínsecas de curvas normais, de curvas de manifestação espontânea dos fenômenos que estão inscritas nos fenômenos tais como eles se produzem espontaneamente num contexto. Então, isso vai recolocar o problema da inteligência artificial desregulada.
Se o Estado é um parceiro, a desregulação, a aparente não regulação por um certo tempo de uma certa atividade ou domínio econômico deve ser pensada em função da regulação que ela vai dar origem. Basta você pensar que a inteligência artificial não nasceu ontem, né? Ela tem mais ou menos 70 anos de desenvolvimento, grosso modo desregulado, que na verdade vai se apresentar como uma função da regulação. Era preciso deixar que essas forças produtivas, que essas forças técnicas e de saberes se desenvolvessem espontaneamente a ponto de se constituírem num poder, né, e numa força produtiva imediata, tal como elas vêm se constituindo, para que isso pudesse disparar, então, a necessidade de uma regulação a qual a gente já vai chegar. Mas perceba, o que está em jogo aqui é uma regulação da infraestrutura legal que permite que a IA possa funcionar e se tornar uma dimensão da força produtiva imediata. Bom, basta você pensar que foi necessário regular uma série de infraestruturas legais prévias que tornaram possível o extrativismo de dados, que é a operação econômica e também técnica, né, tecnológica, que está na base do desenvolvimento da inteligência artificial e desses novos modelos que nós viemos a conhecer recentemente. Isso está vinculado, por exemplo, a uma distinção verdadeiramente legal, verdadeiramente jurídica, que cria uma hierarquização, por exemplo, entre dados e obra. Se a gente fosse remontar a regulação de dados, por exemplo, da União Europeia, a gente veria ali uma clara distinção entre dados e obras. Ou seja, dados são aqueles que são produzidos por nós, né? Por qualquer um. São dados geralmente anonimizados, que vão ser tratados para serem anonimizados, tornados anônimos, para que eles possam ser extraídos. E sendo extraídos, eles possam ser assambarcados por essas grandes plataformas, cujos modelos de negócio estão baseados nesse extrativismo de dados de alguma maneira. Seja para publicidade ou para o marketing dirigido, seja em face da concatenação das relações de redes sociais, seja até mesmo na conformação de grandes datasets que vão futuramente servir como training datasets para inteligências artificiais ou para modelos de inteligência artificial. A gente deveria olhar para a regulação como um fator que cria categorias e hierarquias que tornam possíveis determinadas operações legais, que legalizam, que legitimam operações técnicas, que tornam possíveis operações econômicas. É basicamente isso que está na infraestrutura do extrativismo de dados, por exemplo. Ora, não é por acaso que se vai fazer essa distinção entre dados, por um lado, e direitos de autor ou propriedade intelectual. Os dados, que são os registros da nossa vida online, da vida de quaisquer uns online, vão ser justamente anonimizados, de acordo com uma certa ideia de que a privacidade das pessoas, seus direitos individuais, o seu direito de personalidade tem que ser protegido na rede. Mas isso não é verdade. Ninguém está nem aí, né? Se os nossos dados são privados ou não são privados, se a nossa personalidade está sendo resguardada ou não está sendo resguardada. Eles estão preocupados em usar isso como uma espécie de cavalo de Troia ideológico, né? Econômico, também e técnico, para que eles possam dizer, bom, a gente aqui protege os dados, vamos anonimizar os seus dados, a gente não vai saber que esses dados são seus, mas a gente vai saber o seu perfil. Não conseguimos individualizar os dados, eles se tornam individuais, portanto, mas nós conseguimos dizer a que tipo de perfil esses dados correspondem. E através dessa técnica de criação de perfis, esses dados anonimizados já não implicam nenhum problema do ponto de vista dos direitos de personalidade, não são propriedade de ninguém e podem, portanto, ser assambarcados nessas operações técnicas que vão se tornar operações que subsidiam uma exploração econômica futura para um projeto econômico futuro. Por outro lado, estamos diante também de uma outra coisa, que são os direitos de autor ou de propriedade intelectual, que são os direitos verdadeiramente personificados, atribuíveis a certos indivíduos e, em certa medida, passíveis de remuneração. Essa distinção hierárquica entre dados e obras, entre dados que podem ser tratados, anonimizados, separados daqueles que os geraram, né, extraídos para compor grandes bases de dados, acabam sendo uma desculpa
dessas grandes regulações de dados para protegerem a nossa privacidade. Mas a sua função real é permitir a apropriação não remunerada e o seu uso para o desenvolvimento de modelos, por exemplo, diversos de inteligência artificial. E aí, de repente, surge o ChatGPT. Surgem esses grandes modelos de linguagem. A gente descobre, né, que já estamos num ponto bastante acelerado do desenvolvimento de tecnologias de propósito geral, como, por exemplo, o ChatGPT. Uma série de outras empresas resolve reagir a esse lançamento distribuído do ChatGPT, lançando também os seus modelos generativos de linguagem, ou de imagem, ou de produção de vídeo e por aí afora. Mas, na verdade, esse evento de percepção é simplesmente um dos efeitos mais palpáveis dessa operação jurídica. A regulamentação de dados e de privacidade é que tornou isso possível. Só que agora esses modelos eles precisam muito mais do que do Big Data que foi usado inicialmente para treiná-los. Eles precisam do feedback da multidão que criou os dados. Eles precisam devolver um pouco dessa informação para nós, aqueles que não são autores de obra alguma, né? Que sequer são sujeitos dos seus próprios dados, porque eles foram anonimizados, separados e assambarcados por essas Big Techs, para que nós, nos aproximando desse General Intellect algorítmico, verdadeiramente distribuído, possamos agora responder o que funciona ou não funciona para nós. Porque isso vai permitir uma otimização dessas ferramentas do ponto de vista de se tornarem uma força produtiva imediata. Quando a gente coloca esse General Intellect automatizado, exponencializado e aumentado para trabalhar, né, na dinâmica do trabalho vivo. Não é à toa que os seus criadores vão soltar notas logo depois, inspirando o medo da extinção, inspirando o medo dos riscos existenciais, da substituição do trabalho, dos riscos sociais. É porque o medo, e vocês podem ler isso, por exemplo, em Hobbes, é um afeto político dos mais relevantes. O medo é um afeto que consegue unificar na desmobilização dos sujeitos. Então, o medo indica que nós estamos diante de uma operação de poder. O fato de que os grandes criadores dessas inteligências artificiais, que se subsidiam nos nossos dados anonimizados e extraídos, estão fazendo conosco uma grande operação de poder também, né? Não nos enganemos. Todo esse medo, toda essa atmosfera de medo que vai ser provocada nessas cartas assinadas por um monte de autoridades técnicas sobre tecnologias que a gente não compreende completamente e que a gente está começando a entender e com as quais a gente está iniciando uma operação, também mostram que nós estamos diante de uma inovação economicamente muito poderosa, a tal ponto que as pessoas saem por aí procurando, né, investimentos que vão ser grandes nas próximas décadas, por exemplo, nas ações da NVIDIA, que estão fabricando os processadores, as placas de vídeo com capacidade de processamento necessária para operar esses trilhões de parâmetros que estão em cada inteligência artificial baseada em modelos amplíssimos, como por exemplo o ChatGPT. Mas por outro lado, esses criadores não colocam só medo, eles também pedem um freio. E é isso que as pessoas talvez não entendam muito bem. Ora, por que esses caras, que ao mesmo tempo não gostam tanto da regulação do Estado, estão se reunindo e pedindo um freio, pedindo uma parada de 6 meses para que nós possamos avaliar os riscos existenciais da inteligência artificial? Por que um freio? Porque uma parada consolida a vantagem competitiva das empresas que estão na dianteira dessa corrida do ouro. Ela mitiga os efeitos econômicos imediatos da distribuição horizontal dessa tecnologia na mão das pessoas. E assim, dando um freio, dando às pessoas acesso a uma inteligência artificial limitada e parando temporariamente essas inovações, previne inovações mais selvagens, por exemplo, de programadores independentes, de programadores de software livre que já estão promovendo apropriações e já estão educando, às vezes, grupos inteiros de usuários para que eles possam, eles mesmos, terem acesso às suas inteligências artificiais em máquinas próprias, sem compartilhar dados necessariamente com essas grandes empresas. Todo esse problema de inspirar medo por um lado
e de pedir um freio de arrumação por outro, na verdade se resume a uma questão de manter o controle dessas grandes empresas sobre o desenvolvimento social daquilo que está condensado nessa operação técnica. Então a gente deveria, num terceiro momento, entender a regulação exatamente aí. A regulação é uma operação de constituição de um domínio econômico que vai ser efetuada entre o medo, por um lado, este afeto que unifica e ao mesmo tempo desmobiliza, mais ou menos como o Leviatã robesiano, e por outro lado, a consolidação de vantagens competitivas a manutenção do controle sobre o desenvolvimento social, tecnosocial do fenômeno que essas empresas colocam em comum. Então, a regulação, na verdade, vai modular, vai equilibrar o temor, por um lado, e a necessidade de manter barreiras de entrada na indústria de inteligência artificial, por outro. Por isso é que a discussão não deveria se perder no velho argumento do Dial, né? Será que estamos colocando Estado de mais ou Estado de menos? Será que há mercado de mais ou mercado de menos? Há muita intervenção ou há muita livre iniciativa? Nem uma coisa nem outra, essas duas coisas não estão em oposição. Elas, na verdade, estão numa espécie de amálgama interativa, dinâmica, que se retroalimenta e que vai como que se autoconstituindo, e o direito acaba sendo uma operação de tomada de forma dessa dinâmica. Então é isso que a gente tem que entender, especialmente sobre a regulação. Ela vai ser necessariamente uma operação constitutiva entre o medo e a consolidação de vantagens competitivas dessas grandes empresas. É sempre necessário lembrar isso. Regular é constituir. Regular não é limitar ou frear o desenvolvimento de certas forças de inovação. É simplesmente dar a elas um framework para que elas possam se desenvolver em determinados sentidos. Então toda a conversa sobre riscos, sobre efeitos sociais, sobre vieses algorítmicos, etc. são simplesmente a poeira da batalha. Aquilo que efetivamente está em jogo é a operação jurídica que vai compor com as operações e interesses econômicos muito mais do que com os problemas sociais que vão derivar nisso. Ou então a gente não teria uma legislação do tipo legislação europeia, né? Ou lei de proteção de dados, que na verdade não está protegendo os dados. A gente gostaria de ter os nossos dados deveriam ser protegidos financeiramente, economicamente, na medida em que a nossa produção de dados deveria ser tão remunerada quanto, por exemplo, os direitos de autor ou os direitos de propriedade intelectual. E não o são. Não o são por uma razão muito simples. Isso faz parte, como eu já disse antes, da operação que torna possível a apropriação desses dados, o assambarcamento desses dados por empresas que utilizam o extrativismo de dados como base do seu modelo de operação econômica. Como eu disse numa palestra recente que eu dei para o IHU Ideias, eu vou deixar o card mais ou menos aqui, ou aqui, não sei muito bem aonde, a inteligência artificial ela tem essa característica de ativar, mobilizar e afetar uma ecologia de relações. Ou seja, ela implica, como eu disse ali, um agenciamento entre saber, poder e desejo, que é um agenciamento tecnosocial, que acaba por ocultar, na verdade, uma série de camadas muito complexas de relações entre entes muito heterogêneos, não simplesmente homens e máquinas, mas inclusive relações de caráter ecológico, logísticos e por aí afora. Ou seja, a inteligência artificial ela implica, do ponto de vista da mobilização produtiva, a mobilização como força produtiva imediata de um intelecto geral aumentado. E esse intelecto geral aumentado vai ser necessariamente mobilizado por usuários, pelo trabalho vivo. O que para as empresas de inteligência artificial é uma grande sacada, porque implica uma grande máquina social de feedback distribuído. Ou seja, os próprios usuários mobilizando ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, e outras ferramentas que são modelos de inteligência artificial, vão receber esse feedback distribuído e vão poder incorporar esse feedback distribuído de maneira gratuita, de maneira não remunerada, simplesmente porque estão fazendo uma coisa benéfica e gratuita pelos seus usuários, que é dando acesso a uma ferramenta fantástica como, por exemplo, o ChatGPT. A inteligência artificial afeta pelo menos 3 níveis de relações ecológicas que o Félix Guattari, num livro chamado As 3 Ecologias, vai definir como a ecologia psíquica ou da subjetividade,
a ecologia do social ou das relações, e aí a gente deveria entender essa ecologia não simplesmente como relações entre seres humanos ou entre seres humanos e máquinas, mas existem relações entre entes não humanos que são verdadeiramente ecológicas, né, que fazem parte da ecologia de relações tecnossociais e até mesmo, eu diria que geológicas, né, porque elas envolvem a terra, elas envolvem recursos naturais e uma série de outras questões ambientais. E isso nos leva à terceira ecologia, que é a ecologia propriamente ambiental, que também vai ser mobilizada e que também vai ser impactada, porque afinal, para que essas inteligências artificiais funcionem, elas precisam de uma capacidade enorme de processamento. O processamento não é possível sem um certo impacto ambiental, porque se utilizam quantidades realmente pornográficas de energia. Então, vamos olhar para essa ideia de regulação, especialmente a partir de algumas coisas que já existem. E isso pode nos ajudar. No primeiro momento, eu diria que a gente poderia utilizar mecanismos reguladores dos próprios usos econômicos da inteligência artificial. E para isso a gente não precisaria de muitas inovações legislativas. A gente precisaria simplesmente de um raciocínio adaptado à realidade da inteligência artificial, de ampliação analógica de toda a legislação que nós já temos e que é anti-monopólio e que é antitrust. Ou seja, dado que aquilo que é explorado é o Big Data é que vai subsidiar a formação de conjuntos de dados de treinamentos e o corpo das bases de dados é o corpo da multidão, quer dizer, é o corpo de cada um de nós, agregado e produzindo dados, produzindo rastros que são informacionalmente relevantes. Talvez isso favoreça alguns mecanismos de compensação financeira e econômica à sociedade. Uma das saídas é justamente nós caminharmos em políticas de renda que nos tornem cada vez mais próximos da renda básica universal e incondicionada. Talvez alguns de nós possam pensar, não, renda básica universal e incondicionada é um sonho, né? É uma utopia, é algo completamente fora da realidade. Bom, a gente viu durante a pandemia que às vezes ela se impõe como uma necessidade, né? E que sim, os estados têm capacidade de promover ajustes nas suas próprias políticas de bem-estar, inclusive do ponto de vista de inovações tributárias ou até mesmo da emissão de dinheiro, para tentar dar conta, ainda que emergencialmente, como foi o caso da pandemia, dessa injeção de renda, desse dar dinheiro na mão das pessoas que efetivamente faz a diferença. Mas nesse caso, pensemos o seguinte, essa renda não é gratuita. Ela é simplesmente o justo pagamento que nós, singularidades individuais que percorremos essas malhas da informação, deveríamos receber em troca do acesso que as empresas têm ao Big Data que nós formamos. Ou seja, se elas podem extrair dados, é devido ao nosso trabalho fantasma, é devido à nossa livre atividade pelos seus conductos informacionais que não é diretamente remunerada. Então, se vocês quiserem um argumento um pouco mais capitalista para isso, eu posso dar também. Ser uma forma de participação nos lucros dessas grandes plataformas, mas uma participação multitudinária nos lucros. Como muitas dessas plataformas utilizam um modelo de crescimento antes do lucro, né? Growth before profit, então não falemos em participação nos lucros, porque muitas dessas empresas não são lucrativas, tem até um cash flow negativo. Vamos falar em participação nas receitas, o que me parece bastante interessante. Elas poderiam ser uma das muitas fontes de financiamento para a renda básica. Um segundo movimento seria justamente repensar essa divisão entre direitos de autor, propriedade intelectual, por um lado, e dados sem direitos. Nós que somos autores distribuídos de uma imensa obra anônima chamada Big Data, poderíamos basicamente começar a reivindicar a propriedade intelectual para todos. Na impossibilidade da determinação da autoria, já que nós estamos diante daquilo que o Ian Mulibutang já chamou de uma economia de polinização, em que o valor deriva de uma economia de relações distribuídas e não de sujeitos, de forças de invenção anônimas, de pequenas repetições, pequenas imitações que vão redundar em grandes inovações, nós precisamos de uma formatação de políticas de renda que sejam distribuídas efetivamente, horizontalizadas. Então, a questão do direito de propriedade intelectual, dos direitos de autor, está muito além dos artistas, dos músicos, dos artistas plásticos que estão preocupados com seus royalties, na medida em que suas obras estão sendo
tragadas e recombinadas por inteligências artificiais que estão processando dados protegidos por direitos de autor. Elas também estão processando dados que não estão protegidos por direitos de autor ou por propriedade intelectual. Então poderíamos começar uma linha de ataque político reivindicando propriedade intelectual para todos, inclusive para nós, que não somos ninguém e que produzimos dados todos os dias. Um terceiro movimento, um terceiro sentido em que nós poderíamos explorar politicamente uma possibilidade de regulação no nível do Estado da inteligência artificial é pensar na sua regulação a partir de certos instrumentos da regulação ambiental. Perceba que a gente tem no artigo 225 da Constituição da República um direito, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Se a inteligência artificial afeta, como nós dissemos, 3 ecologias, uma série de ecologias de relações, porque ela implica um agenciamento de saber, de poder e de desejo que é tecnosocial, nós poderíamos nos inspirar nos mecanismos de gestão e responsabilidade ambiental para fazer a gestão dos produtos tóxicos da economia de plataforma, ou mesmo da inovação algorítmica. Pensando a responsabilização nesse caso, não sob o regime da causalidade, que é a nossa maneira propriamente humana de pensar, mas nos termos da própria racionalidade algorítmica, probabilismo. Ou seja, o regime de verdade que a inteligência artificial instaura, que está baseado no probabilismo dos dados, deve servir como um mecanismo para a sua correspondente responsabilização. Nota que isso não está tão longe da nossa realidade. A gente está, neste exato momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está no meio de um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral de um ex-presidente da República que, em função de uma série de enunciados e discursos que foram propalados em redes sociais e que possivelmente alimentaram os atos do 8 de janeiro, está sob a possibilidade de ser responsabilizado. De um ponto de vista meramente lógico-causal, existe relação de causalidade direta entre o que um ex-presidente ou um político qualquer fala e aquilo que uma massa de pessoas efetivamente faz? Não, mas pode existir uma relação probabilística, porque essas pessoas estão mobilizadas por um tipo de racionalidade que é algorítmica e que não é natural, do tipo causa e efeito. A cópula lógica que acontece aqui, a cópula de racionalidade que acontece aqui, não é um vetor simples e linear, do tipo, dada certa fala, as pessoas vão lá e fazem certa coisa, porque elas são como que robozinhos. As coisas são um pouco mais complicadas do que isso. É por isso que nós precisamos, mesmo dentro do campo do direito, discutir outras formas de racionalização da responsabilidade que não passem pura e simplesmente por nexos causais, como lógica única. Valeria a pena, isso talvez seja assunto para um outro vídeo, a gente olhar para o artigo 225 da Constituição da República, para os meios de gestão e de proteção ambiental, para olhar para o ecossistema de relações sobre o qual a inteligência artificial pode impactar. Uma quarta ideia seriam mecanismos de gestão democrática, tanto da inteligência artificial quanto dos algoritmos. Muito mais do que mecanismos de participação representativa. Isso não é nada, né? A gente não pode simplesmente pegar uma meia dúzia de pessoas que foram sacadas a esmo da sociedade civil, por melhores que sejam seus conhecimentos técnicos ou por melhor que seja sua sensibilidade política e social, e colocá-las simplesmente em conselhões, né? Que vão ter um peso relativo proporcional muito mais preponderante dos interesses econômicos, dos interesses de grandes plataformas, do que dessas dispersões, né, de pessoas que supostamente representam a sociedade. A gente precisaria gerar verdadeiras plataformas, né, mecanismos de intervenção algorítmica, plataformizando redes de cidadãos, redes de usuários que alimentem estruturas de compliance democrático e multitudinário. Porque, mais uma vez, se a fonte de valor básica, se o recurso natural, digamos assim, básico, do qual vem a inteligência artificial, são os dados que a multidão produz, é o Big Data, e por outro lado, nós mesmos não somos simplesmente os produtores desses dados, mas os consumidores dessas tecnologias na outra ponta, aqueles que vão referendar essas tecnologias sob a forma do feedback dos usuários. Então somos nós que temos que ter o controle sobre como esses instrumentos vão ser modelados de um ponto de vista não necessariamente técnico, mas político e social.
Então isso é muito parecido com uma outra estratégia, o Sleeping Giants Brasil. Um casal de usuários se apropriou dos efeitos de rede no Twitter e no Instagram e basicamente começou a olhar para as empresas, compreendendo que empresas estavam favorecendo, às vezes de maneira involuntária, sites que propalavam desinformação, discursos de ódio, discursos discriminatórios, e começaram a simplesmente interpelar essas empresas, perguntando, né, e colocando em questão as suas imagens, né, suas imagens ESG e coisas do gênero, perguntando se elas de fato concordavam com os conteúdos que estavam nesses sites, se elas endossavam aqueles conteúdos ou se aquilo tudo tinha sido um erro. E elas poderiam então retirar a monetização e se retratar face a esse erro. Qual não foi a nossa surpresa quando a gente viu um monte de empresas durante a pandemia se retratando, né, retirando o seu apoio, retirando sua monetização desses sites de desinformação e discurso de ódio. Ou seja, o que é isso? É um grupo de consumidores, fundamentalmente, promovendo, através dos efeitos de rede, ou seja, aquilo que também se beneficia de uma lógica algorítmica, né, de dispersão e de contaminação, de viralização, fazendo com que as empresas promovessem uma melhora no seu compliance. E por último, existe uma grande questão a ser pensada do ponto de vista do direito também, que é a transversalidade entre os tradicionais direitos individuais, civis e políticos, e coletivos, ou seja, aqueles de grupos que estão bastante bem determinados, e por outro lado, os direitos difusos. Isso coloca, na verdade, uma problematização no nível da subjetividade jurídica, né? Quem é o sujeito de um determinado direito? E aqui, a lógica ambiental, a lógica de ecossistemas nos ajuda a pensar bastante bem. Por exemplo, se a inteligência artificial, como dizem certos autores e autoras, poderia, como os algoritmos, como as plataformas, como as redes, colocar em questão a democracia, né? Como estrutura de escolha política de multidões, de quem são seus representantes e que tipo de funcionamento um determinado Estado deve ter, a pergunta que nós devemos fazer é: mas quem é o titular de um ecossistema democrático equilibrado? Alguém mais liberal poderia dizer: é óbvio, são os eleitores, são os sujeitos de direitos civis e políticos que vão interferir, por exemplo, no processo eleitoral. Mas, mais uma vez, eles têm o direito ao voto, eles têm o direito ao sufrágio. Eles não são necessariamente os titulares diretos de um ecossistema. Os titulares diretos desse ecossistema democrático é a multidão, mais uma vez. É o conjunto desses titulares de direitos civis e políticos. É o corpo do Big Data, mais uma vez, é o corpo da multidão. Esses são os verdadeiros titulares. Quem é que é titular do direito à verdade quando a gente está diante de indústrias e mais indústrias de fake news, tanto a esquerda quanto a direita? A esquerda inventou, inclusive, a indústria de fake news na eleição de 2014 e depois ela foi assambarcada e aprimorada pelas extremas direitas no Brasil. A gente está aqui falando de duas coisas que efetivamente existem já há algum bom tempo. Mas quem é titular desse direito à verdade? Mais uma vez, é um conjunto de sujeitos sencientes e cognitivos, face aos quais a verdade impacta. Esses são alguns chutes, verdadeiramente, algumas hipóteses, alguns caminhos para que a gente possa pensar os desafios que estão em jogo quando a gente discute regulação de inteligência artificial, regulação de inovações, especialmente quando nós temos que pensar os termos jurídicos, econômicos, sociais e políticos em que essas regulações devem ser operadas. Eu espero que esse vídeo tenha sido gerador de ideias e fique conosco para mais numa próxima aqui no Van Filosofia. Tchau!